estabilidade, as terceirizações, os assédios, né, que os servidores públicos estão sofrendo, e falar um pouco também desse projeto da escola com mordaça, ou escola sem partido, enfim, o nome que queiram dar a essa visão nova, digamos assim, da atividade do servidor público, né, e da independência intelectual do servidor público, né, que é, na verdade, é isso que se propõe esses projetos. Bom, quando eu estava me preparando para vir aqui conversar com vocês, eu, analisando esses pontos que foram propostos, para mim ficou muito claro que são duas frentes, digamos assim, de ataques aos direitos e às prerrogativas e à atividade fim dos servidores públicos. Parte desses ataques são ataques que são feitos às claras, né? E eu vou dizer qual a parte eu considero ataques feitos às claras. E parte desses ataques são ataques feitos meio na penumbra, na meia-luz, assim, podem não ficar tão claros, podem não ficar tão positivados como esses outros ataques, que são os ataques às claras, que eu estou chamando. Então, dentro desse espectro aqui que a gente colocou no item 2, a gente pode considerar que as discussões em torno da estabilidade do servidor público e as discussões em torno da terceirização de atividades são os que a gente pode chamar de ataques às claras. Por que são ataques às claras? Porque, necessariamente, você precisa de legislação, decreto, portaria, você precisa de positivar esse ataque de alguma forma. Você precisa escrever no papel, né, o que você pretende fazer e para que lado você vai. Isso está super bem descrito aqui na apresentação do Braulio, que eu vou aproveitar, inclusive, para parabenizar, porque é realmente muito completa, e se a gente puder ter acesso depois vai ser ótimo. E os ataques que a gente pode considerar ataques feitos na penumbra, porque não são tão claros assim, são os ataques, são os assédios feitos diretamente às pessoas dos servidores públicos. E esses assédios, naturalmente, passam por leis da mordaça positivadas e outras não, né? Outras só colocadas de alguma forma futuramente, né, e também já nesse momento, pelos departamentos de recursos humanos, pelas chefias, por quem vai coordenar e comandar as atividades a partir de agora, a partir de 2019. Mas também é importante dizer, e isso também está bem claro na apresentação do Braulio, que isso não vai começar em 1º de janeiro de 2019. Tá? Isso já começou. Já começou. Então, a gente já tem o ataque à estabilidade, a gente já tem a terceirização, a gente já tem o projeto da escola sem partido, que, felizmente, a gente conseguiu uma vitória, que a gente considera uma vitória temporária, que foi impedir que fosse julgado no Congresso, né? E os assédios que também já estão acontecendo. Bom, com relação à estabilidade do servidor público, ela é sempre um principal mote de um governo que entra tentando fazer algum tipo de reforma administrativa. Esse sempre é o principal ponto que é discutido, que é atacado. Por quê? Porque ataca também não só a estabilidade desse servidor público, como a estabilidade daquela carreira e a união dos membros daquela carreira, né? Então, eles falam de estabilidade e acoplam a essa discussão de estabilidade a necessidade, né, de medir desempenho. E vejam bem que tudo isso que eu vou falar agora, esses poucos itens aqui que eu elenquei, eles têm um apelo para o público não servidor público. Eles têm um apelo para o público não servidor público. Quer dizer, olha, eles passam no concurso, tudo bem, beleza, mas eles vão para lá e aí a gente não sabe como é que está o desempenho deles, a gente não sabe o que eles estão fazendo lá. Então, todos esses itens, medir desempenho, é um item que tem esse apelo para a opinião pública, né? Olha, a gente não sabe se eles estão trabalhando direito. A possibilidade de uma demissão sem PAD, sem um processo administrativo, também tem um apelo público. Olha, se eu posso ser demitido, por que ele não pode ser demitido? Não é? Se ele tiver um desempenho ruim,
Se eu tiver um desempenho ruim, eu vou ser demitido também. Então, essa aproximação, tentar aproximar, sem mostrar todos os detalhes da atividade do servidor público, tentar aproximar a atividade do servidor público da atividade privada. Isso, como eu disse, tem esse apelo público, né? Outra coisa que tem um grande apelo e que está proposto é a redução do número de carreiras do serviço público, que é uma daquelas missões impossíveis, Braulio, porque são 309 e eles querem reduzir para 20. Nem em 20 anos eles vão conseguir reduzir de 309 para 20. Então, assim, essa é uma proposta que já está colocada por quem vai passar para a administração pública agora, e é um objetivo deles, que eles vão tentar alcançar de alguma forma essa redução do número de carreiras. E essas novas carreiras, rearranjadas nessas 20, elas teriam novos salários de entrada. Claro que mais baixos que os salários de entrada de hoje, óbvio, né? Então, essa também é uma proposta que... E aí já está proposto para o próximo governo isso. E mexer no estágio probatório, que era o que o Braulio estava falando, de aumentar a quantidade de tempo do estágio probatório e dos requisitos. Isso eu li, que, na verdade, a pretensão não é só mexer no estágio probatório, mas também é fazer o estágio probatório mais rígido do que é hoje. Porque eles consideram, num total desconhecimento das carreiras, das atividades, que o estágio probatório hoje é pro forma, as pessoas passam por ele sem precisar dar nenhuma satisfação para a administração pública, e que, portanto, não vale. É uma coisa que não vale e que, portanto, tem que ser revista. Então, eles mexem aqui na estabilidade do servidor público, na verdade, como uma forma também de mexer não só na estabilidade funcional, mas também na estabilidade corporativa do servidor público. Porque se você tem carreiras, se você tem atividades de servidores públicos que começam a ser questionadas sobre se estão sendo bem feitas, se o desempenho está ok, isso também questiona esse corpo de servidores públicos, né? Essa quantidade de pessoas que trabalham em conjunto, tentando construir um projeto de país que não seja simplesmente vinculado ao projeto de governo daquele momento. Então, eles tentam, dessa forma, essa é uma visão que a gente tem do tempo que a gente está discutindo essas questões de servidor público, essa é uma forma de esfacelar a união dos servidores públicos. Porque se você começa a disputar desempenho, você pode ser demitido, mas pode ser que seja o seu colega do lado. Quem que eu vou deixar ser demitido? Eu ou ele? Eu não vou ser demitido. Então, né, você começa a criar uma competição que não existe naturalmente dentro do serviço público e que tem razão para não existir. Porque é uma atividade pública, onde as pessoas têm que trabalhar unidas, com vistas a um propósito. E não nessa competição que pode começar a existir a partir do momento que você tem uma medição de desempenho que seja voltada para resultados de mercado ou qualquer outro tipo de resultado, e a possibilidade de ser demitido A ou B. A vai tentar não ser demitido, B também não. Mas com que ferramentas, né? Então, eu acho que tem por trás esse desejo de fazer com que essa competição se instaure dentro do serviço público e, de alguma forma, esfacele a união dos servidores públicos, porque eles sabem que existe. Eles sabem que os servidores públicos têm uma união e têm uma capacidade de organização, hoje em dia, até maior do que os empregados da iniciativa privada, né? Outro aspecto importante, que também vai nessa esteira de tentar esfacelar essa união, é a terceirização. A partir do momento que você tem um quadro de funcionários, um terço desses funcionários ou mais é terceirizado, você não tem essa pessoa vinculada à carreira, desde o início, entendendo as conquistas, se as conquistas não chegam para elas, né, elas não têm como se valer dessas conquistas, então, para que elas vão aderir às causas dos servidores públicos? Para que elas vão aderir à luta, se elas não vão ter nenhuma vantagem advinda dessa luta? E as pessoas têm uma visão individualista, natural do ser humano, e isso vai aparecer na hora que a gente estiver dentro de órgãos públicos uma quantidade muito maior
de pessoas trabalhando terceirizadas. Essa terceirização que veio no Decreto 9.507 de 2008, ela abrange órgãos da administração indireta, das autarquias, das fundações, e vai caber ao Ministério do Planejamento definir, né, onde e quando e como essas terceirizações vão acontecer. Claro, com base ali nos parâmetros mínimos do decreto, que traz também algumas posições, algumas carreiras que não podem ser preenchidas por terceirizados, mas, naturalmente, a base, né, vai sofrer muito mais os efeitos dessa terceirização. A lei, o decreto é de 21 de setembro de 2018, o 9.507, e vai começar a vigorar, o prazo são 120 dias, após a publicação, que foi dia 28 de setembro de 2018. Então, assim, logo no começo do ano, a gente já vai poder perceber e vai calhar, né, vai coincidir com o início do novo governo. Então, eu acho que a gente tem um ponto que, assim como a reforma da Previdência, vai ser o primeiro ponto de trabalho intenso, né, das representações de servidores públicos, dos jurídicos, vai ser a terceirização. Por quê? Porque exatamente no início do governo também começa a vigência plena do decreto 9.507. Então, a gente vai ter que conversar bastante sobre isso, e eu acho que vai ser, junto com a reforma da Previdência, que já está colocada como pauta principal, a pauta primordial a partir de janeiro, né? E sobre esses dois temas, a estabilidade do servidor público e a terceirização, a gente pode contar com o judiciário? A gente pode considerar que o judiciário vai estar ao nosso lado, ou parte do judiciário, e aí, quando a gente está falando do judiciário, a gente está falando de Supremo, claro, né? Porque, enfim, as discussões em primeira instância, especialmente quando a gente vai trazer elementos constitucionais, vai chegar ao Supremo em algum momento. A gente pode contar com o judiciário? Bom, com relação à terceirização, eu já digo que não. Tá? O Judiciário, o STF, teve a oportunidade de discutir a terceirização, teve a oportunidade de fazer história ali e buscar um entendimento que fosse um entendimento melhor para o país e para as carreiras e para o servidor público, mas também para o empregado privado, e a opção dele nesse momento foi que não. Ele teve uma posição de mercado. A terceirização não vai prejudicar ninguém, basicamente, e vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia. Então, a gente não pode contar com o Supremo nesse momento com relação à discussão da terceirização. Podemos contar com o Supremo na discussão da estabilidade do servidor público? Bom, aí a gente tem uma incógnita, né? Por quê? Porque, recentemente, o Supremo não foi instado a se manifestar diretamente sobre nenhuma questão relacionada à estabilidade do servidor público, né? E é um pouco difícil, nesse momento, esse Supremo que está lá, a composição que está lá, a gente conseguir fazer um exercício de adivinhação sobre isso, né? Tendo a acreditar que, com relação à demissão por justa causa, talvez a gente tenha uma posição do Supremo no sentido do direito adquirido, porque a gente tem que pensar também o seguinte: a gente não tem direito adquirido, e não existe direito adquirido, isso o Supremo já decidiu há muito tempo, a regime jurídico, né? Então, a gente não tem um direito adquirido ao regime jurídico. A gente tem direito adquirido à remuneração, né, a não redução de remuneração. Mas a demissão do servidor público pode gerar, e aí talvez nesse ponto o Supremo tenha um entendimento favorável a gente, pode gerar uma instabilidade em carreiras em que o Supremo não queira que essa instabilidade aconteça. E aí a gente está falando das carreiras típicas de Estado, né? Eles podem não querer que isso resvale para outras carreiras, né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte: se você muda a regra da demissão, você também pode precisar rever, e aí é uma especulação, rever a LOMAN, por exemplo, que é a Lei de Organização da Magistratura.
Todo mundo sabe dos princípios que... Todo mundo sabe não, mas muita gente sabe dos princípios que regem a magistratura. Magistrado não pode ser removido, magistrado não pode ser demitido, ministro do Supremo não pode ser demitido. Então, assim, é muita discussão e talvez o Supremo não queira abrir esse flanco. É uma opinião, é um palpite, né, de quem acompanha o dia a dia do Supremo. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho, vou falar um pouquinho aqui desses ataques que eu chamo de ataques na penumbra, que são os ataques um pouco mais, eu não diria que velados, mas são mais difíceis da gente fazer a prova e da gente fazer a discussão, porque tem fatores ideológicos relacionados, tem fatores subjetivos relacionados, e são muito direcionados aí não às carreiras, não aos servidores públicos como conjunto, mas muitas vezes a pessoa do servidor público que vai estar ideologicamente se contrapondo ao governo que vai tomar posse dia 1º de janeiro. E aí a gente tem uma experiência intensa, que é a experiência como jurídico do Andes e o acompanhamento das discussões da discussão da escola sem partido, né? O aprofundamento dessa discussão. Porque, na verdade, o que acontece? Qual é a nossa visão? O projeto Escola Sem Partido é uma pequena parte de uma pretensão maior de que ninguém na administração pública, nenhum servidor público, possa emitir sua opinião sobre as coisas. Sua opinião política, ou sua visão histórica sobre determinado tema. E aí, por onde eles acharam que podiam começar? Porque tudo eu acredito que tem essa visão midiática e da opinião pública sobre as coisas. Eles acharam que se eles começassem pelas escolas, pelos professores, eles talvez conseguissem trazer essa sociedade mais conservadora para o lado deles, para dizer, olha, realmente eu não quero que meu filho seja doutrinado. E eles, começando pelas escolas, e por essa coisa que atinge diretamente as pessoas, porque os filhos estão estudando, os filhos estão em idade escolar, eles pretendem, né, pretendem levar isso para a liberdade de cátedra nas universidades, e, mais tarde, levar isso também para outros pontos da administração pública, né? E isso tem a própria discussão, a própria impossibilidade de dar sua opinião sobre os assuntos do jeito que se entende, do ponto de vista que se tem, e vai também, e aí, dessa impossibilidade, vêm os assédios cotidianos que as pessoas acreditamos, né, vão começar a sofrer no seu cotidiano quando tiverem uma posição contrária à posição dos administradores que vão tomar posse a partir do dia 1º de janeiro de 2019. E com relação a isso, como eu disse, é um ataque que é um pouco menos claro, né? É uma coisa mais que fica, às vezes, na penumbra, especialmente o do assédio, né? E às vezes fica... O que acontece muito nos assédios sexuais contra as mulheres, fica muito a palavra do assediador contra a palavra do assediado, né? Isso acontece muito, a gente acompanha isso no nosso cotidiano de atendimentos, no meu caso, nas associações de docentes, etc. É mais grave, então, eu considero, porque é mais difícil a configuração e a prova, né? A gente tem mais dificuldade de fazer isso. E, nesse sentido, é preciso preparar as direções sindicais e também preparar os servidores para lidar com o assédio, com esse assédio que a gente acredita que vai começar a acontecer mais intensamente, né? Assim que as pessoas começarem a tomar posse nos seus cargos diretivos. A gente precisa explicar para o servidor o que caracteriza o assédio. A gente precisa explicar para o servidor como ele pode produzir prova ou tentar produzir prova sobre isso e como se proteger do assédio. Porque o assédio, para quem é de luta, né, para quem é do cotidiano do movimento sindical, é mais fácil se proteger, né, porque a gente já está na luta, já está no dia a dia, já enfrentou várias vezes essas situações. Mas para alguns servidores não é. E o assédio gera danos emocionais, danos psíquicos,
né? Então, é importante uma preparação para lidar com isso. Porque, como eu disse, é uma coisa que atinge, normalmente não, comumente, a pessoa do servidor. Né? É ele que é atingido, é ele que precisa trabalhar todo dia e sofrer o assédio daquela chefia. Então, isso é muito importante. Né? Mais do que explicar o que caracteriza e como a gente produz provas sobre isso, é importante a gente falar como ele pode tentar se proteger disso. Né? O que pode ser feito. E eu acho que isso é uma coisa que vai dar um certo, não diria um certo trabalho, mas vai dar uma certa dinâmica, vai ter uma certa dinâmica em torno disso no próximo ano, né? Eu acredito. Que é mais um dever de casa para a gente. Mas a gente já tem também, né, e as entidades têm, as entidades nacionais, as entidades locais, cartilhas, né, e informativos sobre isso. Já existe isso. Tá? Então, assim, eu acho que talvez, eu não sei se seria uma orientação, um encaminhamento, ter uma que fosse da FONASEF, FONACAT, desse seminário, alguma coisa que saísse, mas várias entidades têm suas cartilhas, né, vários outros fóruns têm suas cartilhas. O próprio Andes, em razão da discussão da escola sem partido, que a gente chama de escola sem censura, né, que é a nossa frente, produz material sobre isso, produz conteúdo sobre isso, vai lançar um site, um dos coletivos de advogados que a gente faz parte, que alguns colegas, inclusive, estão presentes aqui, o Cláudio, o Bruno, a gente também tem uma cartilha sobre isso. Então, reunir essas informações, né, promover a divulgação dessas informações para que as pessoas possam se proteger e denunciar. Né? O que é que a gente... e também as frentes, né, as frentes Escola Sem Censura e outras tantas frentes que, como eu disse, eu acredito que essa frente escola que essa discussão da escola sem partido é o comecinho, é a ponta desse novelo que eles vão querer desfiar e vão querer levar para o resto da administração pública. E sobre esse aspecto, sobre esses ataques, que são ataques mais difíceis de caracterizar, podemos contar com o judiciário? Né, o que o judiciário tem falado sobre isso? Bom, e aí a gente tem que diferenciar um pouco também, aí, em primeira instância, dos tribunais superiores. E eu vou contar um caso, que eu acho que a maioria de vocês acompanhou, mas a gente acompanhou muito de perto. No final do segundo turno, não sei se vocês todos acompanharam, as invasões das universidades, né, determinadas por TREs, e foi uma ação orquestrada, concertada, porque foram todas feitas no mesmo dia, buscando o mesmo tipo de documento e dizendo que, quando você dizia não vote no fascista, não vote no fascismo, você estava fazendo campanha contra o Bolsonaro. Né? Admitindo, portanto, que ele tinha esse perfil. Bom, numa quinta-feira, várias universidades foram invadidas, várias associações de docentes, diretórios acadêmicos, casas de estudantes, né, residências estudantis foram invadidas. E a procuradora Raquel Dodge fez, então, uma ação no Supremo, né, uma ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. E foi assim, o Supremo trabalhou em tempo recorde para que essa ADPF fosse julgada. Então, a ministra, a Raquel Dodge, entrou com a ação, acho que na sexta à noite. No sábado de manhã, a ministra Carmen Lúcia proferiu um despacho dando a tutela antecipada para impedir a invasão de qualquer universidade. Na segunda-feira, esse processo já estava pautado para julgamento quarta-feira. Alguém já viu alguma coisa andar nessa velocidade no Supremo? Nunca, né? Nunca na história. Eu tenho 21 anos de advocacia, 21 o escritório advoga no Supremo. Eu nunca vi isso tão rápido. Todo mundo concordou. A Dodge, a Carmen Lúcia, o ministro Toffoli. Então, isso foi julgado na quarta-feira. Né? Então, ajuizamento na sexta, julgamento na quarta. E o Andes pediu ingresso com amicus curiae, depois da pauta, depois de já ter sido incluído em pauta. O que também é raro o Supremo aceitar. Que você, depois que o processo já está designado a pauta,
que você peça ingresso como amicus curiae e seja aceito. E ele aceitou. Aceitou o ingresso do Andes e de outras entidades. E lá eles fizeram uma ode à liberdade de cátedra, dizendo que aquelas invasões feriam a liberdade de cátedra. Bom, isso significa que a gente pode contar com o judiciário na discussão, por exemplo, da escola sem partido? Para a gente, parece que sim. Tá? Não vamos garantir nada, a gente não garante nada com relação a o Supremo. Né? Mas parece que sim, parece que a gente pode contar com o Supremo quando a discussão for uma discussão que, vejam bem, é uma discussão muitíssimo filosófica, muitíssimo subjetiva, que é o que é a liberdade de cátedra, qual o alcance da liberdade de cátedra. E isso pode ser que se espraie para as discussões da escola sem partido. E daí para outras discussões de liberdade de expressão, liberdade de pensamento do servidor público. Então, a gente pode contar com o judiciário, pode contar com o Supremo? Eu não garanto. Ainda mais que estão gravando, né? Depois vão falar, ela disse que dava para contar e agora não deu. Então, não garanto. Mas a gente teve esse episódio, a gente estava lá, a gente ouviu as falas dos ministros e nos pareceu que o Supremo pode ter uma posição com relação a isso boa ou aceitável, o que possa nos contribuir em alguma coisa para as nossas discussões futuras. Bom, para encerrar, então, o que eu gostaria de dizer? Que eu acho que, no próximo ano, a gente vai ter, no novo governo, a gente vai ter como principal mote, na minha opinião, as terceirizações, menos a discussão de estabilidade e mais a discussão das terceirizações, porque é mais fácil fazer a discussão da terceirização. É mais simples. A discussão da estabilidade tem muitos elementos, tudo tem que ser a partir de legislação, tem o próprio artigo da Constituição Federal que trata do serviço público, que precisa ser muito bem avaliado antes de fazer qualquer modificação. Então, na minha visão, para o próximo ano, o mote da administração pública do novo governo vai ser implementar as terceirizações. E com relação a essa outra pauta, que é uma pauta do assédio, eu acho que eles vão vir com nova carga no projeto Escola Sem Partido. Eu acho que eles fizeram uma saída estratégica agora. Foi uma vitória? Foi. Foi, porque podiam ter votado. Se não tivesse gente lá fazendo a frente, e isso é um mérito total dos servidores públicos que estavam lá, muito fortemente representados, brigando para estar sentado lá. Então, se não tivesse, seria aprovado. Seria aprovado. Então, assim, foi uma vitória temporária, vai voltar com toda a carga no próximo ano, e eu acho que, então, é um lugar de trabalho, de intensificar o trabalho, porque, na minha visão, ele é a ponta do novelo. Tá? Então, além disso, é só me colocar à disposição dos colegas advogados, como Assessoria Jurídica Nacional do ANDES, Sindicato Nacional. A gente tem pautas em comum, mas tem pautas que não são tão comuns, mas que podem contribuir para outras discussões. O ANDES está sempre disposto e sempre na luta. E também, assim, temos que estar nós, que somos do jurídico do ANDES. Né? Obrigada pela atenção e vamos lá, vamos trabalhar em 2019.